iniciais e finais para a nota, para o XML da nota de serviço, eu recomendo que marque também por RPS, porque caso você tire o extrato do RPS para poder fazer uma prévia para o cliente, né? Seja para poder anexar o pedido, alguma coisa do tipo, você vai ter a mesma informação, né? Então, quando você receber a nota, quando o cliente receber a nota, ele vai olhar para o RPS e vai assim, beleza, tá, né? Tá igual, tá quase igual, né? Enfim. Então, esses parâmetros aqui eu acho fundamentais no ponto de vista de colocar informação relevante para a NFSE, né? E outro parâmetro fundamental que eu considero, pelo menos inicialmente, é usar o processo de envio manual, tá? Porque com ele, você não precisa, no início, preocupar com instalação de serviço. Aí a configuração do serviço na NFSE, ela é um pouco mais complicada com relação aos demais serviços, no caso da NFE e DFE, né? Tem que seguir uma série de processos de configuração, colocar um usuário no logon. Então, assim, eu recomendo que, no início, marque aqui o uso de envio manual, para você ter condições mais rápidas, assim dizer, mais assertivas, de poder integrar, pelo menos no início, com a prefeitura. Tá? Ter uma comunicação direta e tal. Mas, quem quiser, pelo caminho mais difícil, vamos dizer assim, já quer configurar tudo de uma vez, não marca, né? Mas aí obrigatoriamente tem que instalar o serviço e fazer toda a configuração dele antes mesmo de começar a emitir nota. Né? E para quem for fazer integração com a prefeitura por arquivo texto, aí tem que marcar esse parâmetro aqui, né? Enviar RPS através de arquivo texto. Tá? Então, assim, vai depender de cada prefeitura. É porque, quando eu falo texto, pode ser CSV, pode ser TXT, na maioria dos casos é TXT mesmo. Né? Só que tem que confirmar quais prefeituras implementam esse modelo de integração. Tá? Ele tá em desuso praticamente. As prefeituras que tinham esse tipo de integração, elas já disponibilizaram modelos mais atuais, né, de integração, por exemplo, via web service, mas algumas trabalham com os dois. Acho que São Paulo mesmo, a prefeitura de São Paulo tem os dois modelos. TXT e web service, né? Lógico que eu vou recomendar aqui o uso do web service por ser mais dinâmico. O TXT você tem que gerar o arquivo, acessar a página da prefeitura, fazer o upload, aguardar o processamento, fazer download do arquivo de retorno, aí depois processa no EDOM para ter o retorno da nota. Então você tem um trabalho mais artesanal, vamos dizer assim, só que funciona também, mas não é dinâmico, né? Então, em alguns casos, infelizmente, obrigatoriamente tem que usar o TXT. Esse parâmetro aqui de processo customizado para descrição, eu vou deixar mais para o final, para seguir o cronograma aqui do treinamento, mas ele não é fundamental para a comunicação com a prefeitura, então eu vou pular ele. Então, recomendo aqui habilitar as observações e o processo de envio manual para quem for usar o web service. Tá? E aqui em dados gerais, nenhum parâmetro é extremamente relevante, assim, que vai impedir o uso da NFSE, impedir que a comunicação. Né? Vamos lá, então, para a aba Impostos. Aqui já tem um parâmetro que eu considero relevante do ponto de vista fiscal, mas o contador vai poder confirmar isso para vocês, para cada situação. Que é esse aqui, eu destacar PIS e COFINS não retidos, né? Então, ou destacar os impostos PIS e COFINS retidos no pagamento. Então, um anula o outro. Isso aqui é basicamente o seguinte, eu tenho um código de imposto no SAP que tem o ISS, PIS e COFINS. Então, eu quero destacar o PIS e COFINS do código de imposto. Aí eu marco aqui, destacar PIS/COFINS não retidos. Né? E aí, se eu não tenho essa necessidade, geralmente é o seguinte, se eu não tenho que destacar, eu também não calculo lá no código de imposto. Eu tenho lá a categoria, né, para preencher CSTs de PIS e COFINS, em virtude de obrigações acessórias, só que ele não calcula, ele é isento, ele não calcula alíquota zero, enfim, não tributado.
E eu tenho que destacar os impostos PIS e COFINS retidos no pagamento, né? Que é isso que já entra nas retenções do SAP. Então, eu tenho lá os tipos, né? PIS e COFINS, já vem padrão, inclusive, no SAP. Inclusive, se for usar um tipo diferente do padrão, o EDOI não reconhece. Então, ela não tem que usar o tipo padrão que vem no SAP das retenções. E aqui é a questão mais assim, se é necessário ou não para minha empresa, destacar os impostos de IRPF, desculpa, IRRF, ISSS, CSLL, INSS e outras, retido no pagamento da NFSE. Então, isso vai do cenário do emitente, né? Se for necessário, né? Lembrando que esse parâmetro aqui ele está enfatizando com relação à retenção no pagamento. Então, eu estou usando a retenção na nota, lá no SAP. Então, não preciso marcar, né? Já vai por padrão, ele já entende que tem que levar essa informação, né? Então, assim, essa questão do PIS e COFINS é bom, embora o foco da INFS seja o ISS, mas com relação ao PIS e COFINS, tem que ficar atento com isso aí. Então, às vezes o contador pode esclarecer melhor, né? Geralmente, eu vejo o pessoal destacando, né, o PIS e COFINS não retido. Geralmente, mas o contador pode confirmar isso. E aqui, como eu disse, é a parte do certificado, né? Alguns casos não vai ter esse parâmetro aqui, utilizar certificado cadastro de entidade, então você vai ter que obrigatoriamente instalar um certificado, né? E aqui mesmo, ou seja, você vai instalar o certificado, clica no botão instalar, aponta o arquivo do certificado, né? E informa que a senha, aqui uma identificação qualquer, um apelido, né? Um apelido do certificado e a senha dele. E ok, né? O certificado vai aparecer aqui nessa tela e você vai, inclusive, poder usar ele para comunicar, né? Então, dependendo do padrão da prefeitura, ele, em vez de usar, ele não vai aparecer esse parâmetro aqui. Algumas prefeituras não aparecem esse parâmetro. E aí, obrigatoriamente, você vai ter que colocar o certificado aqui. Então, assim, Cabral, tem que colocar na entidade aqui? Por enquanto, sim, né? Porque a gente tem muitos padrões, implementações, tem um código legado, que não dá para otimizar em virtude da prefeitura, alguns casos que a tecnologia de comunicação dela é um pouco mais, tem algumas particularidades que não permite, né? E acaba que tem que instalar nos dois locais. Então eu não vejo problema nesse sentido, porque você instala uma vez, né, certificado e deixa. Não vai ficar ali fazendo isso toda hora. Por exemplo, depois de um ano, o A1 vence, aí você vai lá, troca na entidade, troca aqui também, acabou. Já resolveu. Né? E algumas prefeituras, infelizmente, elas adotam um conceito de frase secreta e senha, ou usuário e senha. Então, eu não sei nenhum aqui, por exemplo, vamos ver aqui, não sei se Taubaté tem, Bauru também tem. Então, você coloca o certificado, algumas exigem o certificado e uma autenticação de usuário e senha. Esse usuário, frase secreta, pode ser CPF do proprietário da empresa, né? Pode ser um ID, pode ser um número aleatório que a prefeitura gera, pode ser uma palavra aleatória que a prefeitura gera. Então vai depender de cada prefeitura. E a senha, ok, senha, aí a prefeitura já informa ali a senha. Algumas não tem senha, só tem a frase secreta. É como se fosse uma palavra-chave, alguma coisa assim. Na maioria dos casos, só o certificado resolve, tá? Já permite a comunicação e algumas prefeituras exigem aqui a frase secreta, né? Quando que eu sei ou não, Cabral, que a prefeitura exige essa comunicação? Bom, em algumas prefeituras você consegue obter essa informação no portal da prefeitura mesmo, quando você loga lá no portal da prefeitura, você tem acesso a manuais, tem a integração ou emissão por web service, né? Aí geralmente nesse menu tem ali um manual, alguma orientação nesse sentido, e aí lá você consegue identificar, né? Outro local que é possível identificar essas particularidades é no manual da prefeitura, né? No caso que eu estou usando, eu abri o manual da prefeitura de BH
que é acho que é o Abraço. Eu acho que é o Abraço 1.0. É. Aqui é a versão 1.0, mas é a versão 1.0 de BH. Não quer dizer que é o Abraço, né? 1.0. Então aqui tem aqui o modelo de comunicação, alguns conceitos. E aqui, em algumas situações, ele especifica o que é necessário uma autenticação extra na abertura lá do web service. Ou seja, eu tenho que passar o certificado e um usuário e senha, uma frase e senha, uma palavra-chave e senha, ou só palavra-chave e senha, não precisa necessariamente do certificado, né? Então, cada prefeitura, infelizmente, tem o seu jeito ali, né? Algumas, a maioria delas, usam só o certificado. Então, eu coloquei aqui o certificado, só vou voltar um pouquinho para a gente poder filmar aqui a questão do que precisa ou não, né? Eu vou habilitar aqui os parâmetros, vou habilitar a entidade, eu vou marcar aqui as observações iniciais e finais, se for realmente enriquecer a nota com conteúdo, que eu acho que a maioria das pessoas querem, colocar os detalhes da negociação que são incluídos nas observações, né? Lá no corpo da NFSE. Usar o envio manual inicialmente. E aqui na aba Impostos, se eu quero destacar ou não o PIS e COFINS não retido. Porque algumas prefeituras, ela exige que você mande o PIS e o COFINS. Seja ele na retenção, ou seja ele no código de imposto, né? Só que na prefeitura não tem assim, PIS e COFINS retido. A maioria delas tem isso para o ISS, mas para o PIS e o COFINS não, né? Pode ser que uma tenha, eu não lembro todos os padrões, mas isso aqui pode causar rejeição na nota, isso quer dizer. Então, e o certificado digital. Então, aqui na aba Gerais 1, eu defino aqui as observações, né? Não que isso vai impedir a nota, mas a nota pode ficar muito pobre. Na aba Impostos, eu defino se eu quero destacar o PIS e COFINS do Código de Imposto ou não. E o certificado digital. Feito isso, eu vou clicar em OK ou atualizar no meu caso, e aí eu já vou ter uma configuração inicial que já permite uma comunicação com a prefeitura. Então, significa que daqui em diante eu já consigo pegar a nota que existe no SAP e tentar integrar com a prefeitura, né? Então já começa a ganhar cara de integração, assim, já de ter alguma coisa funcional. Mas antes disso, né, você tem que ter a sequência de NFSE definida no SAP para que você avise que o EDOM, você informe para o EDOM qual sequência que ele tem que associar para essa empresa. Então, lá na NFE, eu comentei que tem que criar uma sequência, né, para cada filial, quando for multifilial, e habilitar a sequência lá na aba, lá em parâmetros gerais, na aba sequência de docs, né? Aqui é a mesma coisa, mesmo conceito, né? Só que o modelo tem que ser NFSE, o modelo lá definido na sequência. Então, observe que ele não trouxe aqui os modelos de NFE, né, ou outros modelos do SAP. Então, aonde eu crio a sequência? Aqui no menu do SAP de sequência mesmo, padrão. Então, eu criei aqui essa linha 9, é a sequência que eu habilitei aqui. Então, observe que o modelo é NFSE, né? Tem que ser esse modelo. Se eu criar uma sequência que o modelo é diferente de NFSE, ele não vai listar e não vai reconhecer. Então, portanto, você não consegue fazer integração de uma nota com esse modelo. Tá? E esse modelo também ele é exigido não só por questão da NFSE, mas nas obrigações acessórias também, para o sistema distribuir os blocos, né, as notas, ele vai filtrar esse modelo também. Né? Então, tem que ser feito aqui criar a sequência, né, no SAP, definir uma série, né, às vezes essa série aqui é uma letra, vai depender da prefeitura. Na dúvida, tem que confirmar com a prefeitura. Nem sempre essa informação está no manual. Geralmente, essa informação está lá no portal ou no perguntas e respostas da prefeitura. Infelizmente, nós não sabemos, porque não temos acesso à parte fiscal do emitente, só o contador ou quem tem acesso ao portal. E aqui é a ordem mesmo de RPS, né?